Meu nome é Samer Age, sou advogado, fui juiz de direito e sou professor. E aqui a gente fala sobre os mais diferentes assuntos do momento ou não, temporais ou atemporais, sempre com alguma reflexão e tentando de alguma forma contribuir. Seja muito bem-vindo a este podcast que pela primeira vez é transmitido assim também no YouTube. Então ele está nos streamings em geral, mas também no YouTube. Então você pode estar me assistindo a este podcast ou ouvindo. O tema de hoje é os graves erros do Exame Nacional da Magistratura. O título é este, o título é forte, mas é a verdade. E nós precisamos trabalhar com a verdade dentro daquilo que a liberdade de expressão nos permite fazer. A verdade é a que nos interessa e é sobre ela que nós vamos tratar. Em primeiro lugar, a intenção de fazer o Exame Nacional da Magistratura me parece uma intenção muito louvável, se a execução for bem feita. Uma ideia pode ser maravilhosa, mas ela pode ser desperdiçada. E é isso que nós estamos assistindo neste momento. Uma ótima ideia sendo executada, sinceramente falando, da pior maneira possível. Eu não consigo imaginar uma resolução pior do que a resolução que foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça para tratar do concurso da magistratura. E explico por quê, apesar de, do ponto de vista financeiro, essa resolução ser favorável a cursos preparatórios para concurso. Eu sou sócio de um, então, do ponto de vista financeiro, isso, inclusive, me é favorável. Então, eu não tenho problema nenhum em trabalhar com a verdade aqui, contrariando até Voltaire, né? Atribui-se a Voltaire a frase de que ninguém é capaz de defender um interesse público que não seja antes do seu interesse privado. Neste caso, eu estou contrariando Voltaire e estou defendendo o interesse público que contraria o meu interesse privado. Bom, vamos lá. Por que o Exame Nacional da Magistratura seria interessante? Porque nós teríamos uma padronização do exame, então nós teríamos um grau de previsibilidade daquilo que seria cobrado, nós teríamos uma periodicidade do exame, então todo março acontece o exame, ótimo, eu acho que poderia ocorrer o exame 2 vezes por ano, mas a resolução diz pelo menos uma vez, tudo bem, isso seria mais fácil de remanejar, mas todo março acontecerá o exame, tudo bem, isso me permite ter uma periodicidade, uma previsibilidade, me preparar. Só que o ponto é o seguinte, vamos lá, deixa eu explicar o mínimo sobre o exame e depois a gente faz as considerações que reputa pertinentes. O exame vai ser realizado pela Escola Nacional de Formação, né, de Magistrados, a INFAM, Formação e Aperfeiçoamento, com a colaboração da ENAMAT, que é a de Magistrados do Trabalho. As pessoas vão se submeter a uma prova objetiva de 50 questões, em que para ser aprovado é preciso acertar 70% das questões, salvo se você for negro ou indígena. Nestes últimos casos, você precisa acertar 50% das questões. A prova objetiva vai versar sobre os seguintes conteúdos: Direito Constitucional, 8 questões. E as demais disciplinas, 6 questões, quais sejam administrativo, penal, civil, processo civil, humanos, humanística e empresarial. São estas as matérias previstas. Ainda, só poderá prestar os concursos da magistratura quem estiver aprovado neste exame geral, né, que será realizado em março de 2024. Uma vez aprovado, ele ganha este direito de prestar o concurso da magistratura e, portanto, a publicação de editais para o concurso da magistratura está suspensa até que seja realizado este exame, ou seja, até março de 2024 não serão publicados outros editais para a magistratura. As provas não poderão coincidir, os tribunais terão que informar ao CNJ qual é o dia da prova com antecedência, para que outro tribunal não marque a data, a prova para a mesma data, isso também é benéfico. As fases têm que acontecer em um dia, no máximo em 2, na segunda fase, já vou fazer uma consideração sobre isso. E este é o exame, tá bom? Isto
é o que está posto. Quais são as minhas críticas ao exame? Primeiro, o exame tornou o ingresso na magistratura mais elitista, porque mais caro. Sempre que você faz com que um processo seletivo seja mais caro, mais custoso, você afasta as pessoas com menores condições deste certame. Você tira delas as possibilidades ou diminui as suas chances. Por que ficou mais caro? Porque agora nós teremos mais uma prova. É mais uma fase. Saber, mas não, o sujeito vai poder prestar na cidade dele. Não. O sujeito vai poder prestar na capital do estado dele. Não necessariamente ele mora na capital. Eu quero que você empreste o seu corpo a um sujeito que mora em Rolim de Moura, Rondônia, e que fez direito e que decidiu ser juiz. De uma família super humilde, que vive da agricultura de subsistência, alguma coisa parecida com isso, trabalho braçal. Ele foi o primeiro a terminar, a ter uma graduação, fez direito e decidiu que seria juiz. Para ele, fazer uma prova no Rio Grande do Sul, porque abriu o TJRS, é impossível. Porque uma prova no Rio Grande do Sul vai custar para ele R$6.000. Ele vai ter que ir a Porto Velho, de Porto Velho ele tem que pegar um voo para Porto Alegre, em Porto Alegre ele tem que se hospedar, depois ele tem que voltar de Porto Alegre, lá ele tem alimentação, são R$6.000. Ele não vai. Para ele é muito difícil, concorda? Concordo. Mas agora o CNJ falou, não, com 6 mil, vamos supor que ele junte os 6 mil, o CNJ disse, não, com 6 mil você não vira juiz mais. Agora a gente precisa de R$6.500. Porque você terá que fazer, e aliás, 6 mil é só a primeira fase, né? Mas para você ter 6 mil, para fazer a primeira fase, você precisa de R$6.500. Porque agora você vai ter que pegar um ônibus de Rolim de Moura, ir a Porto Velho, dormir em Porto Velho, porque são 6 horas de ônibus, ou até mais do que isso, fazer a prova em Porto Velho e voltar para Rolim de Moura. Então você vai ter a hospedagem, você vai ter as passagens, ter a alimentação, talvez saia mais do que R$500. O que o CNJ fez com isso? Dificultou ainda mais uma pessoa pobre de ingressar na magistratura. A alteração da resolução é elitista e afasta as pessoas mais pobres do ingresso na magistratura, que precisa ser oxigenada com pessoas de diferentes origens. Primeiro ponto é esse. Samer, você fez uma crítica. Qual é a sua sugestão? Vamos à primeira sugestão. E aqui eu estou considerando o bom espírito que anima o ministro Barroso, que me parece uma pessoa realmente bem intencionada e uma pessoa que tem um senso de missão na posição que está. Ele vem para fazer uma boa presidência, para poder ajudar no aperfeiçoamento da magistratura. E outro dia ele dizia que se incomodava muito com a desigualdade social. Então é preciso dizer que a resolução do CNJ contribui para a desigualdade social, para a manutenção da desigualdade social. Bom, qual é a sugestão? O Exame Nacional da Magistratura deve substituir a primeira fase dos concursos dos tribunais. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunais Regionais do Trabalho. Samer, por quê? Vamos voltar para o sujeito que mora lá em Rolim de Moura, em Rondônia, e que decidiu ser juiz? Vamos. Se o Exame Nacional da Magistratura passa a substituir a primeira fase, então a despesa dele, que era R$6.000 para ir a Porto Alegre fazer a primeira fase, cai para 500. R$6.000 ele não tem para prestar a primeira fase. Então ele não vai prestar do TJRS. Ele não faz sentido que ele peça ajuda a milhares de pessoas, que ele venda o que tem, o que não tem, para poder prestar a primeira fase. Quando a primeira fase é em Porto Velho, e esta primeira fase serve para todos os tribunais de justiça, eu economizei para esse sujeito R$5.500. Gente pobre vai poder prestar o concurso da magistratura.
porque agora eu viabilizei. A isenção da taxa de inscrição e nada são praticamente a mesma coisa. Você isenta o sujeito de pagar R$300. Aí ele precisa prestar o concurso da magistratura, ele precisa ir na primeira fase, na segunda fase, na prova oral para Porto Alegre. Só isso vão custar R$20 mil em um ano. Onde é que ele vai arrumar R$20 mil em um ano? Então a gente tem uma barreira incrementada pelo CNJ. Como é que você derruba essa barreira? Você faz uma prova objetiva que vai substituir de todos os tribunais. Samer, mas o que o CNJ fez? Ele pegou as disciplinas comuns aos concursos da magistratura do trabalho, da magistratura militar, da magistratura federal comum e da magistratura estadual e colocou. Então ele colocou civil, processo civil, penal, não colocou processo penal em razão da justiça do trabalho, colocou constitucional, administrativo, humanos, humanístico, porque isso aqui é o comum. E vai dentro dessas matérias o que vai ser cobrado serão os tópicos comuns dos concursos. Mas para que fazer isso? Não precisa fazer isso. Você pode realizar essa prova nas capitais dos estados durante 2 dias. E então, durante os 2 dias, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Então, o sujeito vai e ele opta. Eu quero prestar o concurso, eu quero fazer o provão para a magistratura do trabalho, para a magistratura federal, para a magistratura estadual e para a magistratura militar. As provas ocorrerão sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde. De maneira que uma pessoa poderá prestar as 4 provas. Se quiser, ninguém vai prestar as 4 provas. Uma pessoa vai prestar as 4 provas. Mas, em regra, as pessoas vão prestar 2. Elas vão prestar a magistratura estadual e a magistratura federal. Quem é do trabalho vai prestar a magistratura do trabalho. E pronto. Mas aqui eu permito que eu ter uma prova com 100 questões que vai substituir uma primeira fase que seria realizada pelos tribunais. Isso sem retirar a autonomia do tribunal. Porque o tribunal decide se vai fazer concurso ou não. Porque o tribunal faz a segunda fase da maneira como entender, as questões conforme o perfil da banca, etc. Não muda nada para o tribunal na sua autonomia. Só que o ingresso no tribunal começa a partir da discursiva. Eu vou diminuir o desperdício de dinheiro por gente que não tem condição. Por quê? Porque agora eu faço o Exame Nacional da Magistratura. Aí eu fui lá e prestei essa prova. Fiz 70%. Durante 2 anos eu já estou nas segundas fases do concurso. Porque é muito difícil você fazer 70%. Muito difícil. Esse critério de 70% é para pegar os melhores candidatos. Vamos supor que o CNJ não mexa na resolução e faça a prova em março. Eu estou gravando isso aqui em novembro, tá? Então, eu estou dizendo muito antes. Vamos supor que tenhamos 50 mil candidatos. Vão passar 5 mil no Exame Nacional da Magistratura. 5 mil. Porque não, e se passarem, não tem 10% que faça 70% da prova. Aí você vai ter 5 mil pessoas que foram aprovadas no primeiro Exame Nacional da Magistratura. E você vai ter uma multidão de concursos publicados logo depois. Ceará, Santa Catarina, DF, etc. Concursos que agora estão esperando a resolução para poder ter o edital publicado. Você acha que o sujeito que passou esses 5 mil vão viajar ao país para prestar todas as provas? Claro que não. O sujeito não tem condição. Então você vai ter o concurso Ceará com 2 mil candidatos, concurso Santa Catarina com 2 mil candidatos, concurso do DF com 2.500 candidatos. Isso é 1/3 do número de candidatos. O que se fez aqui foi dificultar o acesso à magistratura. Quando eu substituo, eu estou economizando dinheiro, padronizando e sendo mais inteligente até. Menos elitista. Menos elitista. Com uma fase a mais, ficou mais caro, ficou mais elitista. Mas não bastava ficar mais elitista. Ficou mais burocrático. Porque o provão que o CNJ previu e prevê é mais do mesmo.
Não é que agora o sujeito vai se submeter a um exame nacional da magistratura e que os conhecimentos cobrados serão muito diferentes daqueles que serão cobrados na prova objetiva. Não, serão os mesmos. É mais do mesmo. Você vai fazer uma prova objetiva de constitucional, administrativo, penal, civil, processo civil, empresarial, humanos e humanística. Posso ter pulado alguma, mas são essas, que você fará de novo quando você for aprovado. É mais do mesmo. Isso é burocrático, isso é pura burocracia desnecessária. Isso é um atraso. Não, mas o CNJ quer que o sujeito tenha o juiz tenha uma formação humanista. Aí é mais um ponto. Este trabalho do CNJ está afastando os vocacionados. Eu fui juiz e eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Quando a magistratura deixou de fazer sentido, eu saí. Esse trabalho do CNJ acaba afastando os vocacionados por um motivo muito simples. Porque ele não consegue entrar. Ele vai ter que decorar. O mercado vai se adaptar a essa realidade. Ah, não, mas o CNJ quer juízes com formação humanista, com maior sensibilidade, mais conhecedores de direitos humanos e de formação humanística. Para isso, basta você alterar a resolução do CNJ e dizer que na prova objetiva terão que ser cobradas no mínimo 10 questões de humanística, 10 questões de direitos humanos, ou 8 questões de humanística e 8 questões de direitos humanos. Acabou. Quando você der o mesmo peso de direito penal, direito civil, direito constitucional, à humanística e a direitos humanos, as pessoas vão estudar com a mesma intensidade essas matérias. Eu não preciso fazer uma prova para ter juízes vocacionados. Eu preciso fazer uma prova em que a cobrança demande um estudo de disciplinas que fazem com que o juiz ou o candidato a juiz desenvolva uma sensibilidade que será primordial, fundamental para o exercício da judicatura. Então ele tem que saber direitos humanos, ele tem que saber humanística. Ótimo. Então façamos assim. E olha, veja você o seguinte, quais são as minhas sugestões? Primeira, é preciso suspender essa resolução da forma como ela está. Essa é a minha sugestão. Essa sugestão provavelmente não vai ser acatada. Agora, nós precisamos aperfeiçoar. Como é que você aperfeiçoa? Os tribunais assumem a partir da prova subjetiva. Tá? Ótimo. Os tribunais assumem a partir da prova subjetiva. A prova objetiva é realizada pela Infam. Na prova objetiva haverá 10 questões de humanística, 10 de direitos humanos, 10 de constitucional e as outras 70 distribuídas pelas disciplinas tradicionais como um todo. O Exame Nacional da Magistratura ocorrerá num fim de semana. Se não quiser fazer num fim de semana, sábado e domingo, faça no domingo de manhã e de tarde. De forma que o candidato poderá optar no momento da inscrição para 2 braços da magistratura. Eu quero ser juiz federal ou juiz de direito. Eu fui lá e assinalei. De manhã serão distribuídas as provas de juiz de direito ou juiz do trabalho. Então, se você tiver optado por juiz de trabalho, você vai fazer de manhã. De tarde, as provas da magistratura federal ou da magistratura militar. O sujeito escolhe até 2. No domingo, eu faço essa prova. Saiu o resultado? Saiu. Fiz 70%? Fiz. Eu estou habilitado às provas discursivas. Eu não vou ter 70% de... Sabe qual é o percentual de pessoas que vai passar nessa prova? É só você pegar que 70% em regra é o ponto de corte. Então você tem 8.000 candidatos, 6.000 candidatos no concurso, 300 passam para a segunda fase. E eles fazem 75 pontos. Você vai ter 6, 7%, 10% estourando. Mas não chega a 10%. Mas suponhamos que sejam 10%.
Aí eu já tenho a discursiva. Eu consigo ter padronização, fim de favorecimento, candidatos vocacionados dominando temas que são sensíveis à magistratura na atualidade, como direitos humanos e formação humanística. E ficou mais barato, é mais acessível. O sujeito presta onde ele estiver. Aí, quando eu passo numa primeira fase, no provão, eu estou aprovado ali nesse exame, eu terei 2 anos para me preparar para as segundas fases, para as discursivas que os tribunais aplicarão. Eu vou dominar sentença como ninguém. Como é que acontece hoje? O candidato tem que se preocupar com a primeira fase. Quando ele passa, ele tem 2 meses para aprender sentença civil e sentença penal. Ou seja, em 2 meses ele aprende o que dá e vai para a prova. Se cair o que ele sabe, ele passa. Agora, quando eu pego e faço essa separação, está feito o exame nacional daqui para frente, a discursiva, esse sujeito vai aprender a redigir, a escrever. Ele vai aprender a sentenciar, porque ele vai se debruçar sobre isso durante 1 ano. Então ele vai ser muito melhor em sentença, muito melhor na redação discursiva. Por quê? Porque ele tem tempo para se aprofundar. E aí você passa a ter um candidato muito mais preparado para o exame da magistratura. Se o CNJ quiser aprimorar como as pessoas ingressam na magistratura, tem que mexer na prova oral do concurso. Você chega na prova oral do concurso e você faz perguntas, ou são feitas perguntas na prova oral do concurso, que são perguntas que o sujeito tem que decorar. São perguntas jurídicas. Meu amigo, direito ele já sabe, senão ele não estaria numa prova oral de um concurso dificílimo. Havia 10 mil candidatos, agora há 20. 10 mil para 20 1% seriam 100. Então você tem que pegar 1% e dividir por 5, ou seja, é 0,2% dos candidatos. 99,8% já foram reprovados, ele é o 0,2%. É óbvio que ele tem conhecimento jurídico. Chegou na prova oral, eu quero saber como será ele como juiz. Então eu vou dar a ele, fazer perguntas a eles o seguinte: na qualidade de juiz, chegaste a este caso, qual seria o entendimento, senhor? Mas casos que permitam uma decisão para o lado A e uma decisão para o lado B. Esses hard cases, tragic choices. Não um caso que, o STJ decidiu assim, então precisa ser assado. Ou STF, não, os precedentes, conhecer os precedentes, seguir os precedentes, ele tem que ter demonstrado isso na prova discursiva, na sentença, na prova objetiva. Agora eu quero saber para os casos em que não ficaram decididos, não foi decidido ainda o tema pelo Supremo. Porque eu quero ver qual que é a sensibilidade dele como juiz, eu quero vê-lo fundamentar ao vivo. Não é decoreba, não é sorteou o ponto, ele tem 24 horas, fica decorando na apostila para voltar no outro dia e resolver. Vamos sentar aqui, doutor, eu quero saber se você tem perfil para magistratura ou se você não tem. Se o CNJ quiser resolver a questão de vocacionado, ele não tem que puxar o juiz na primeira fase. Ele tem que puxar o candidato na última fase, que é na prova oral, para ver se ele é vocacionado e para acabar com o favorecimento. Por quê? Porque lá não vai ter mais o filho do desembargador, o filho de uma autoridade que vai dar na prova oral. Vai ser uma pessoa que, para o ministro que estiver examinando, para o examinador da prova oral nacional, é uma pessoa como qualquer outra. Ele nem sabe o filho de quem é. O poder da influência acaba. Então o CNJ pode fechar no início e fechar no final e padronizar, seria ótimo. Agora, do jeito que foi feito, não dá. Nós precisamos trabalhar com a realidade. Eu sei que a intenção é boa, eu sei que a intenção é justa, mas aplicar a norma é ferir o seu escopo neste momento. Se nós aplicarmos a resolução, nós feriremos a intenção da resolução. Eu estou fazendo com que o sujeito se prepare da mesma forma. E agora eu vou falar para o candidato. Candidato,
muito provavelmente você vai perder essa guerra. Você vai perder a guerra no sentido da alteração da resolução. Quem tem que brigar por isso somos nós que não prestamos o concurso da magistratura e que temos a liberdade para falar publicamente, etc. Se eu fosse candidato, agora eu vou emprestar o meu corpo ao candidato. Se eu fosse um candidato agora, claro, a resolução foi muito ruim, é muito ruim, ela não contribui, prejudica, mas eu preciso me submeter a ela. Essa é a regra do jogo. Se eu tenho uma prova em março de 2024, você vai fazer o quê? Você tem que prestar essa prova. Agora você pode observar de um ponto de vista positivo. Se eu passar nessa prova, o número de candidatos que vão prestar as provas pelo Brasil afora será um número muito menor. Então as minhas chances de aprovação tendem a ser maiores. Tudo bem que os que passarem serão candidatos preparados, mas mesmo assim, às vezes o sujeito passa, depois muda de ideia, depois estuda menos e você vai poder manter o ritmo e o número de candidatos em geral será menor. Então, o que eu faria? Eu estudaria isso. Os temas estão aí, as disciplinas são essas. Para você saber exatamente quais são os temas, basta cruzar os editais da Magistratura do Trabalho, Militar, Federal e Estadual e ver quais são os tópicos comuns dentro de cada uma dessas disciplinas nesses certames. São esses os temas que vão cair e você tem que resolver prova objetiva. Muito provavelmente será a Fundação Getúlio Vargas, porque ela tem experiência para fazer uma prova nacional aplicada no mesmo dia. E tendo essa experiência, deve ser a FGV, resolva questões da Fundação Getúlio Vargas, dessas disciplinas, dos tópicos elencados, e se preparem, né? Inclusive, assim, a gente está organizando isso para o aluno, tá? Então, por isso que eu falei, olha, do ponto de vista financeiro, para curso preparatório, vai ser mais um concurso que o sujeito vai ter que prestar, mais uma prova. E claro que a gente vai preparar o sujeito para isso. Eu estou aqui sendo coerente com a minha convicção. O objetivo do CNJ não está sendo alcançado aqui. Essa é a verdade. É óbvio que a gente vai se preparar, é óbvio que a gente vai organizar o curso, é óbvio que a gente vai fazer os simulados no padrão FGV, é óbvio tudo isso. Óbvio tudo isso. É óbvio que o número de inscritos para o exame será alto, porque quando a prova é na minha cidade, eu presto, mesmo querendo fazer Ministério Público, porque afinal de contas é na minha cidade, vale o teste. E eu não sei o que vai acontecer nos próximos 2 anos, se vai abrir um concurso do Tribunal do meu Estado, vou lá e presto. Mas eu quero que as pessoas coloquem a mão na consciência. A resolução não é boa. A intenção é maravilhosa, a resolução é muito ruim. Nós precisamos ser sinceros, ficou muito ruim. Foi feita de maneira apressada, sem uma discussão clara com a própria sociedade. Em última análise, o juiz é juiz para a sociedade. E nós precisamos, então, recobrar a consciência para fazer com que a magistratura seja menos elitista, o acesso seja menos burocrático, mais inteligente, mais empático e traga juízes mais vocacionados. Candidato, a regra do jogo é essa. Prepare-se para esse exame, enquanto a gente tenta do lado de cá mudar essa realidade para melhor. Não para você, mas para você também. Mas o melhor para o país é que não seja acrescida uma fase. Para diminuição de desigualdades sociais, para uma magistratura com maior diversidade, para facilitar o ingresso, o acesso, a possibilidade de prestar o concurso. É isso que nós precisamos. E para isso nós precisamos mudar essa resolução com urgência. Mais uma vez reitero, sim, e sendo absolutamente sincero, eu tenho uma profunda convicção de que a intenção do ministro Barroso é a melhor possível. Que ele quer melhorar a forma das pessoas ingressarem na magistratura, ele quer juízes mais vocacionados, ele quer impedir privilégios, ele quer milhares de coisas.
mas do jeito que foi posto, isso não será alcançado. São essas as minhas considerações. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço.